Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes, irmãos, pelo segundo culto da família deste ano. Nós já vemos nessa trajetória, nessa jornada, à frente do culto da família. Estamos felizes pelas oportunidades que Deus tem nos dado ao longo desses anos de tratar diversos temas, de falar sobre diversas coisas para a família, para a igreja de Deus. E nessa noite eu já fiz a leitura do texto bíblico, um texto talvez bem conhecido de grande parte da igreja do Senhor. É um texto que trata sobre Babel. E esse texto ele é um texto muito interessante porque esse texto serve como modelo para a sociedade em que nós vivemos. Existe uma fragmentação social, ou seja, a sociedade ela tem diversas linguagens, diversos guetos, diversos núcleos, cada um com um linguajar próprio, cada um com perspectivas próprias. Então esse texto, ele é um pouco do que é a sociedade em que nós estamos inseridos, explica um pouco da fragmentação social que nós estamos inseridos, e esse desejo da sociedade encontrar satisfação em tudo que não é Deus. Talvez a gente poderia até diagnosticar, dizer que trata-se de uma síndrome do paraíso perdido. Nós falamos no culto anterior sobre como é que estão as famílias depois que saíram do Éden, depois que caíram. E se a gente olhar para a sociedade de um modo geral, você vai encontrar todo e qualquer ser humano buscando a felicidade. E há um problema em buscar a felicidade? Não, todo mundo quer ser feliz. O problema é os métodos. O problema é em que buscar essa felicidade. E o incrível que possa parecer, o ser humano tem buscado felicidade, sentido para a vida, em tudo que não se chama Deus. Hoje, é fato, a maioria dos historiadores, teólogos vão concordar que a sociedade em que nós estamos inseridos, ela é uma sociedade pós-cristã. Ou seja, a maioria das pessoas que estão aí fora, os seus amigos, colegas de trabalho, olham para o cristianismo que lhes é apresentado e não encontram sentido nesse cristianismo. Então eles buscam na droga, no consumo, nas posses, na influência política, na própria política de algum modo, satisfação para o seu coração, buscando encontrar sentido para a sua vida. Esse texto, eu quero trabalhar com você nesta noite sobre rebelião, reprovação e redenção, a partir do texto de Gênesis 11, capítulo 1, até o versículo 9. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, porque para que nós entendamos esse texto, nós precisamos recorrer ao contexto próximo, mas também ao contexto próximo e imediato de que aconteceu essa narrativa bíblica. A palavra de Deus, irmãos, mesmo no texto de Gênesis, que às vezes muitos vão achar que tem um texto complexo, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz assim: tudo quanto foi escrito para o vosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação tenhais esperança. Ou seja, a nossa esperança é que de algum modo esse texto venha falar aos nossos corações desta noite, não porque eu estou pregando, não porque eu preparei um sermão, mas porque o Espírito de Deus está no nosso meio, ele tem desejo de falar com sua igreja, com seu povo, tratar os nossos corações. E tudo isso, esse texto, ele faz sentido à luz de Gênesis 1, 2 e 3. Como eu lhes disse no sermão anterior, basicamente é a moldura teológica da Bíblia como um todo, nós vamos encontrar em Gênesis 1, 2 e 3. É onde Moisés, ali inspirado por Deus, dá molde a tudo que há, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Apesar de ser um versículo bastante simples, mas dá sentido a tudo que nós temos, onde nós estamos inseridos, tem um Criador. Esse Criador é o poderoso Senhor da terra, o nosso Deus, esse Deus que nos ama, que nos ergue por seu poder. E se tudo foi criado por Ele, se tudo é obra de suas mãos, se tudo que nós desfrutamos, do oxigênio que nós respiramos, foi feito por um Deus, e nós inclusive fomos feitos por esse Deus, a sua imagem e a sua semelhança, não tem como nós encontrarmos satisfação fora desse Deus.
Então a moldura teológica que eu quero lhes apresentar nesta noite é pautada em um Deus criador, um Deus que sustenta todas as coisas. Se você perdeu essa perspectiva, se isso não faz sentido para você, em nome de Jesus, não saia daqui sem acertar sua vida com Deus e olhar para um Deus criador e redentor que pode acertar e dar sentido à nossa vida. Note, meus irmãos, que quando Adão peca, ele rompe um pacto que foi feito, o pacto das obras. E Deus reestabelece, a partir de Noé, um pacto da graça. Agora o que nós somos sustentados não mais pelas obras que nós fazemos, mas pela pura misericórdia de Deus cuidando de cada um de nós. O que nós estamos diante de um texto que é um final das divisões de Gênesis. A primeira divisão de Gênesis, ela vai do capítulo 3 até o capítulo 4, o finalzinho do capítulo 4, e essas divisões, elas são chamadas de toledotes. Aqui nós estamos no toledote de Adão, ou no toledote de Noé e seus filhos, que é exatamente a última parte desse entendimento acerca da narrativa bíblica, acerca da história dos descendentes de Noé. Os descendentes de Noé, eles seguem a direção de Caim. Deus destrói através do dilúvio e recomeça com Noé e estabelece um pacto com ele. E nesse pacto Deus diz para Noé, diz, olha, eu não vou destruir mais a minha criação com água. Vocês fiquem tranquilos, eu faço um pacto, uma aliança com vocês. Mas ainda assim, os descendentes de um dos filhos de Noé, chamado Cã, ele começa a ter as suas atitudes e as suas obras pautadas no que a gente tratou, quem sabe no sermão passado, falando sobre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da mulher, aqueles que confiam em Deus, na sua obra, na sua palavra, no seu poder. E a semente da serpente, aqueles que vêm, que negligenciam, que estão selados e comprometidos com tudo aquilo que não é Deus. E aqui, os filhos de Cã, um dos descendentes de Noé, seguem os princípios da semente da serpente. E um dos seus descendentes, um poderoso senhor naquela terra, chamado de Nimrod, ele se estabelece. Ele se estabelece e não só se estabelece, ele forma uma cidade. E aqui, nesse contexto de Gênesis, a cidade é um sinal de rebelião contra Deus, porque a ideia de Deus era que todo o seu povo confiasse no seu poder e andasse pela terra, crescendo e sendo fecundo, confiando não em cidades como objetos de proteção para eles, mas confiando na proteção de Deus, porque a semente da mulher, até então, ela habitava em tendas. Você vai ver isso mais à frente com Abraão, repousando à luz do luar, olhando e confiando na dependência de Deus. Agora a semente da serpente, aqueles que reprovam o relacionamento com Deus, constroem muros, cidades para si, dizendo, eu estou protegido, independente de Deus. Meu Deus, quantos de nós não muitas vezes agimos deste modo? Buscamos proteção naquilo que não é Deus, achando que o nosso nome, os nossos bens, o nosso estado social, a nossa força política, a nossa influência é proteção para as nossas vidas e para a vida da nossa família. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, você é filho de Deus, e como filho de Deus você é semente da mulher. E como semente da mulher, a nossa esperança não é apegada aqui nesta terra, mas a nossa esperança é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. É Ele que cuida da sua semente, é Ele que te sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guarda e nos guia para a glória do seu nome. E é interessante aqui perceber que Deus é um Deus que frustra os intentos dos homens. Aqui há o desejo deles, e a gente vê esse desejo muito claro no verso 4, quando aquele povo ali reunido, pega e diz assim, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e teremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só qual era o desejo desse povo, se estabelecer, quando Deus diz assim,
vaguem e encham a terra. O desejo deles era construir um instrumento que chegasse até o céu, como dizendo assim: mesmo que esse Deus nos afogue de novo, nós estaremos protegidos numa torre com a nossa própria inteligência. Meu Deus, nítida rebelião contra Deus, porque Deus disse para aquele povo, dizendo: olha, eu não vou destruir com água. A semente da mulher confiou nesta palavra, a semente da serpente: não, vamos construir uma torre, vamos fazer o nosso nome grande, nós não seremos espalhados, nós não seremos destruídos, é nós, é na força do nosso braço. Não, não e não. Aqui há uma nítida rebelião contra Deus, e eu quero tratar esse texto em 3 rápidos aspectos, para você não esquecer: 3 R's: rebelião, reprovação e redenção. A rebelião vai do verso 1 ao 4, quando diz: em toda a terra havia uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram para o oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, vamos queimá-los bem. Os tijolos nos servirão de pedra e o betume de argamassa. E disseram: nós vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornaremos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. É claro o desejo aqui dos nômades, daquele povo que não se fixava em lugar nenhum. Estavam ansiosos para se estabelecer, criar um reino para si, criar um local para si. Note que ainda assim, com esse intuito de rebelião que estava presente no coração do ser humano, Deus ainda permite os seus atributos criacionais, porque deu a eles inteligência. Eles criaram tijolos, eles usaram o betume como argamassa, deu a eles habilidades de construção. Deus ainda assim, com um povo rebelde, manteve as suas ordenanças criacionais de multiplicação e manteve também as suas habilidades culturais, o potencial para criar, se estabelecer uma obra de engenharia ali. Aquele povo rebelde buscava proteção pelos seus próprios méritos, sem a ajuda de Deus. O desejo deles: alcançar os céus, fazer um nome para si, para que não fossem espalhados. A cultura pagã daquela época que já se estabelecia, criavam-se a cultura de um zigurate, que nada mais era do que uma torre que tocava, era tão alta que aqueles pagãos criam que as divindades eram capazes de transicionar entre os céus e a terra a partir dessa belíssima construção. Quem sabe a intenção desse povo era exatamente ultrapassar a fronteira da criatura e do Criador. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim: e Deus os entregou, porque eles transformaram a verdade de Deus em mentira, adorando mais a criatura no lugar do Criador. Paulo reclama, Deus reclama através do apóstolo Paulo. Esse povo rebelde buscava tomar os céus por feitos humanos, queriam tomar os céus de assalto, não através de um relacionamento com Deus, mas através dos seus próprios feitos, construindo o termo empregado ali seria uma Babilu, do hebraico um portal para os céus. Mas Deus desce e freia a rebelião do homem, freia os disparates e os intentos imperialistas que o homem tenta construir. E em vez de uma Babilu, um portal para os céus, Deus estabelece Babel e chama aquele lugar de confusão, porque o homem, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios feitos, pelos seus próprios intentos, não produzirá nada de bom a não ser confusão, a não ser miséria e desgraça, porque independentes de Deus, nós somos apenas rebeldes. Estes construtores buscavam fama e significado em suas próprias realizações, mas construíram confusão, construíram Babel. Aqui é claro que Deus não está preocupado que os homens construam uma cidade, mas está preocupado com o orgulho do coração do homem, meus irmãos, que buscam conseguir tudo isso, segurança e orgulho fora de Deus. Ei, como é que está teu coração, criança? Como é que você tem construído os seus projetos? Deus está inserido isso? Ou o teu orgulho, o teu coração tem reinado e conduzido a tua vida? Será que nós estamos tentando construir pelos nossos próprios méritos?
A gente acha que não vai encontrar gente orgulhosa na igreja, mas é incrível, como tem. Pessoas que não dão o braço a torcer por nada, que não abrem mão de estar certo em momento nenhum. Esse desejo é um desejo de alguém que deseja viver um modo de vida independente de Deus, porque em toda a sua palavra Deus nos ensina a não ser orgulhosos, mas humildes, a sofrer o dano do que causar o dano. Quando eu busco pelos meus próprios meios a justificativa para as minhas faltas, eu estou desprezando a palavra de Deus e dizendo: eu não preciso desta palavra, eu sozinho consigo fazer e vencer e conquistar. O que isso significa para nós? Meus irmãos, os seres humanos buscam reverter as maldições da queda sem o auxílio de Deus. Mas eu quero lhe dizer que toda tentativa humana de proteção, de evitar condenação ou de tomar o céu de assalto é frustrada. A cidade que muitas vezes nós estamos inseridos, ela busca incessantemente, através desse espírito humano, e não se deterá por nada, a menos que tente usurpar o trono de Deus. Eu quero dizer para você: há um Deus sentado no trono. Há um Deus sentado no trono. Nunca, nada, nenhum ser humano vai destronar Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele está assentado no trono. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem solução, nós relembramos a visão de Isaías 6, quando ele diz: eis que vejo um alto e sublime trono, semelhante ao Filho do Homem. Deus está sentado no seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. A semente da mulher, ela confia em Deus, confia na sua palavra, confia nas suas promessas. Isso lhe dá segurança, mesmo que ela não tenha muros na cidade ou uma torre para se proteger. A semente da serpente não, ela não confia no Senhor, ela busca resolver a situação pelos seus próprios meios, e toda vez que nós agimos assim, nós nos manifestamos rebeldes a Deus. Eu quero dizer, tu está enfrentando alguma situação que para teus olhos não parece ter solução, eu quero te dizer, confia nas promessas de Deus, confia na palavra de Deus. Pelos seus próprios méritos você só vai gerar confusão. Confia em Deus, pelos seus próprios méritos você não chegará a lugar nenhum. Você é filho de Deus, você é semente da mulher. Não busque proteção em torre alta, em feitos humanos, mas busque proteção no Senhor. Continuando, versos 5 ao 7, diz assim, a reprovação de Deus. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, em que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá mais restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua deles, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Deus desce. Apesar dos seres terem apenas um intento, o ser humano ali ainda não tinha construído a mega torre, estava em construção. Deus desce e reprova, Deus desce e intervém, Deus desce e frustra, Deus desce e confunde, porque é Deus que freia a humanidade pecaminosa. Você acha que se a graça de Deus não estivesse sendo ministrada, administrada nessa terra, nós já teríamos ido ao caos? Eu quero dizer que mesmo quando você olha casos em que a família mesmo mata um ao outro, mesmo quando alguém dentro de seu próprio lar ataca um ao outro, mesmo quando há mentira, perseguição, morte, violência, ainda assim Deus continua freando, porque se Deus não freasse a pecaminosidade humana, essa terra já não subsistiria. Deus continua administrando a sua graça, a sua misericórdia. Ele freia, ele desce e freia Babel. Ele diz: olha, se esse povo se unir nesse propósito maléfico, nada lhe será impossível, eles vão se destruir. E como eu fiz uma promessa, Deus freia o pecado, sabe por quê, meu irmão?
porque ele tem promessa. Ele freia o pecado porque ele tinha dito para aquele povo, dizendo o seguinte: eu não vou destruir esse povo com água, eu não vou destruir esse povo. Mas o pecado aumenta, a ira de Deus também aumenta. E o que Deus faz para não ter que destruí-los? Ele os confunde, ele freia, ele pausa, ele para, ele dá um sentido de reverter e rompe a unidade que estava se formando. Porque a unidade religiosa, cultural, política levaria a uma catástrofe, a um juízo incontornável, como foi o caso do dilúvio. Então o pecado ele é freado. E é por isso que Deus mantém aqui nós como igreja sua, para alertar a todos aqueles que nos escutam, que há um Deus que nos ama, que nos recebe de volta, que perdoa pecados, e cada um que nos tem contato conosco deve estar consciente de que nós servimos a um Deus justo e poderoso, e que Ele tem uma oportunidade de ter um encontro com esse mesmo Deus que nós servimos, de modo que nós somos uma declaração pública daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é. Ou responsabilidade, irmão. E o que isso significa para nós hoje? Irmãos, nós temos uma esperança de uma unidade, de uma junção de povos, tribos e nações, mas não será nenhum ser humano que produzirá isso. O próprio Cristo é que reunirá o seu povo. É Jesus que reunirá o seu povo. Todos aqueles que desejam promover essa reunião, promover aquilo que só Cristo é capaz de fazer, falhará vergonhosamente. Se você perguntar a cada um daqueles que se encontram aqui hoje, a opinião sobre o andamento, inclusive daquilo que nós estamos fazendo aqui, que nós dizemos é a obra de Deus, todos terão uma opinião diferente e um modo de pensar diferente de como conduzir. E o que nos une, irmão Adonias? O que nos faz permanecer junto, irmão Adonias? Se cada um pensa de um modo diferente, age de um modo diferente, aí eu lhes digo, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos gruda, que nos faz caminhar juntos, não é eu olhar para o lado e ver as falhas, os erros, os pecados dos meus irmãos, mas eu olhar para a cruz e dizer, eu sou tão pecador quanto, mas ainda assim Cristo me aceita em sua família, e juntos nós vamos nos melhorando uns aos outros, nesta caminhada rumo às mansões celestiais, porque o que nos une, o motivo de nós estarmos juntos, é maior do que aquilo que nos separa. Finalmente, redenção, versos 8 e 9, e assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade, por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós pregamos, ela é uma grande história, é o drama das Escrituras, como nós temos dito aqui, escrita por mais de 40 autores, num período de mais de 1600 anos, você vai ter especialistas, médicos, gente de formação superior, e você vai ter gente que era agricultor do mato, contribuindo, inspirado pelo mesmo Espírito, para que este material chegasse nas nossas mãos, a palavra de Deus. O que Deus está fazendo do Gênesis 4 até o Gênesis 11, que são capítulos que você olha e diz, não tem esperança para a humanidade, o pecado está aumentando, é só desgraça, é rebelião. Ali nesse texto, Deus está administrando uma graça mínima, para quê? Quando Ele divide ali no capítulo 11, e cada um segue seu rumo e forma nações, Deus está diferenciando línguas, povos e culturas a partir de Babel, para que Ele tenha condições de eleger o seu povo, o povo de Deus, o povo da aliança,
Porque é exatamente em Gênesis 12 que ele olha para um homem inserido no meio de uma cidade pecaminosa e vendida aos ídolos, e diz assim: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós estamos no culto da família, porque este homem creu naquilo que não via, e acreditou na promessa da semente da mulher, e com seus passos trêmulos saiu, confiando no Deus que nós servimos. E a partir disso, Deus extrai e forma e elege um povo. Louvado seja o nome do Senhor, o povo da aliança. João capítulo 11, versículo 49 diz assim: mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aquilo que Babel produziu, Cristo com sua morte agora nos reúne. Louvado seja o nome do Senhor. Você não entendeu? Aquilo que Babel produziu, diversas nações, línguas, pensamentos diferentes, Cristo morreu para reunir povos, tribos e nações em torno dele. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo agora reúne. Eu preciso que você redobre a sua atenção, porque em Atos 2, que nós chamamos de Pentecostes, há uma grande manifestação de derramamento do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, cumprindo-se uma promessa feita lá em Joel 2:28, e ali acontece um grande milagre, que muitas vezes nós damos muita atenção ao falar em outras línguas, mas o grande milagre ali revelado é que todo aquele povo que estava reunido naquele lugar, ouviu o quê? As maravilhas de Deus. Em que idioma? No seu próprio idioma. Louvado seja o nome do Senhor. O que Babel faz, Deus reverte no Pentecoste, criando uma comunidade cheia do seu Espírito, que através do Espírito de Deus, irmãos, agora nós falamos a língua. Shuri canta lá, maná, Surya. Pentecostes, irmãos, reverte Babel. Pentecostes, irmãos, reverte Babel. A confusão ela é revertida, e agora há uma formação de uma nova comunidade, não marcada por confusão, mas reunida no poder do Espírito Santo, a igreja de Cristo. Pentecostes tem esse potencial, a descida do Espírito Santo, irmãos, porque com o Espírito Santo em nós ouvimos e entendemos. Sem Ele, nós entendemos mal, temos temor, desconfiança e autoambição. A unidade não pode ser engendrada ou construída pelos seres humanos, porque ela é matéria do Espírito Santo de Deus. Aquilo que nos mantém juntos, irmãos, como comunidade de fé, é estarmos rendidos ao Espírito Santo de Deus. Porque toda e qualquer confusão, ela é revertida pela manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Pentecostes reverte Babel. Aonde há confusão, a ausência do Espírito Santo de Deus. Mas aonde há o Espírito Santo de Deus atuando, conduzindo, guiando, a confusão é deixada de lado, e nós passamos a glorificar o nome do Senhor.
cheios do Espírito Santo, irmãos, ouvimos, entendemos e nos sacrificamos em amor uns pelos outros. E o que isso significa? Todos os ouvintes originais de Babel, e mesmo eu e você, que somos habitantes de cidades grandes, cheias de muros, cercas elétricas, proteção, um claro contraste entre a cidade de Deus, o povo da aliança que confia em Deus, aqueles que esperam como Abraão esperou, como diz Hebreus 11:10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Deus projetou e construiu a Nova Jerusalém. A sua promessa é de nos dar uma cidade-jardim. E não só isso, mas também nos dar um novo nome, mudar o nosso nome, mudar a nossa estrutura, mudar as nossas convicções. Agora, uma vez que nós fazemos parte desta comunidade de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, nos rendendo a Ele, nós iremos perceber piamente que o problema não é a igreja, não é a família ou o casamento. Será sempre o coração do homem que não se rende a Deus. Porque toda vez que o meu coração é resistente em se render ao agir de Deus, eu vou gerar uma Babel. Mas eu quero dizer para você, há esperança. Porque uma vez cheios do Espírito Santo de Deus, o Pentecoste reverte Babel. O Espírito Santo de Deus reverte qualquer confusão, qualquer desavença, qualquer ruptura, seja na família, seja na igreja, seja no casamento, seja em todo e qualquer ambiente. Porque como nós, povo da aliança, cheios do Espírito Santo de Deus, nós poderemos andar e glorificar o seu santo nome. Rapidamente, quero concluir dizendo, dar uma resposta para cada um desses casos. A rebelião, meu conselho é, pare de tentar construir significado para a sua vida fora de Deus. Seja pela construção de zigurates, seja pela construção de qualquer outro projeto humano. Não busque cura à condição humana por conta própria. Você não vai encontrar sentido para a sua vida pessoal, profissional, relacional, religiosa, fora de Deus. Tudo é construção humana, mas quem reveste Babel e traz sentido, entendimento e significado é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem regenera o nosso coração. Então a resposta para a rebelião é um coração entregue a Cristo Jesus. A resposta para a reprovação é que nós devemos ter cuidado com seduções imperialistas. Desejo e a ilusão de tentar reunir pessoas fora de Cristo, nós seremos frustrados. Nós não encontraremos satisfação venerando a criatura em detrimento do Criador. Nada e nem ninguém pode tomar e ocupar o lugar de Deus. E redenção, a redenção que Deus tem para nós é que nós nos mantenhamos peregrinos nesta terra estranha. A postura do peregrino é uma postura de desapego. Foi assim com os heróis da fé, e eu encerro lendo o texto de Hebreus 11:13, que diz assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com ela, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, grave isso, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Você tem dimensão desse texto? O escritor aos Hebreus revela que Deus olha para aqueles que têm um coração centrado nele, que não almejam nada dessa terra, mas têm a cultura e a visão do peregrino, daquele que está aqui apenas passando um tempo, mas a sua pátria é celestial. Deus olha para eles e diz assim: eu não me envergonho de ser chamado Deus dele.
Imagine o Deus, o poderoso Senhor da terra, olhar e dizer: eu tenho um orgulho de ser Deus dele. Que alegria para mim ser chamado de Deus dele. Olha, ai, meu Mário, aleluia. Aguardamos a pátria celeste, que não foi construída por mãos humanas, mas que Deus é o seu arquiteto e edificador. Nossa satisfação não é aqui, nossa satisfação vem de Deus. Em Cristo vemos a nossa esperança com nitidez. Viva na cidade dos homens como um habitante da cidade de Deus. Boa parte dos nossos problemas é porque nós achamos que estamos aqui. Porque se o nosso coração estivesse centrado em Deus, nós daríamos menos importância aos problemas, às dificuldades, às lutas que nos cercam. Não estaríamos ansiosos, não estaríamos destruindo uns aos outros, mas estaríamos confiando que há um Deus que cuida de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.